Bem-vindo ao nosso seminário sobre guerra espiritual. Hoje vamos falar sobre a maldição, como ser liberto da maldição, como quebrar a maldição. Graças a Deus pela obra redentora de Jesus, porque Jesus na cruz se fez maldição para nós e deu-nos a oportunidade de receber as bênçãos de Abraão, receber aquela vontade perfeita de Deus na nossa própria vida. O pecado do homem estragou tudo. E por causa do pecado ficamos debaixo da maldição. Porque a lei sempre requer, consequências de desobediência. E essa desobediência, por causa do pecado, trouxe a maldição. Mas além disso, as palavras que são preferidas, por causa da nossa desobediência ou de maldade de pessoas, tem o seu efeito também, por causa de outros princípios que nós já temos abordado. Hoje eu quero falar sobre o remédio de maldição. Graças a Deus, Deus nunca deixa-nos sem remédio, sem cura. Mesmo quando houve maldições assim, no Velho Testamento, feito por Deus, essa sempre tem o seu remédio. Elias, em nome de Jesus, em nome de Deus, maldiçoou a terra de Israel por causa do pecado de Acabe e a sua geração. Não choveu durante mais que 3 anos, mas também Deus teve misericórdia e enviou Elias novamente para quebrar aquela maldição e depois houve chuva e houve uma bênção. Nós temos sempre a esperança. Há muitas situações na Bíblia que nós podemos usar como metáforas ou ilustrações desses antídotos ou curas para a maldição. Eu quero que nós somente olhamos para aquilo que aconteceu com o Egito. Lembramos que Moisés foi enviado por Deus para libertar o povo de Israel. Então ele foi para Faraó e Faraó representava aquela figura do inimigo, Satanás, que tinha escravizado o povo de Israel. Não queria largar o povo de Israel. Então Moisés foi enviado para dar a Faraó uma oportunidade para libertar o povo voluntariamente. Então Moisés diz, liberta o povo de Israel. Eles querem servir o Senhor, eles querem adorar o Senhor. Dá ele só 3 dias. Mas ele ficou endurecido no seu coração e não deixou. Então começou as várias pragas. Começou aquelas maldições sobre Egito. Primeiro era o sangue, o rio a água foi transformada em sangue. E essa fala de perdão, porque há sempre se nós fazemos uma comparação, um antídoto no Novo Testamento, naquilo que Jesus fez, nós podemos ver em cada dessas maldições há remédios. Há remédio de sangue, disse que o sangue em Hebreus 9:22, pelo derramamento do sangue nós temos perdão. Então o sangue sempre fala do perdão. Depois tem aquelas rãs ou sapos. E esses sapos, tudo se encontra em Êxodos, começando em capítulo 7, mas continuando por vários capítulos sobre esse processo de libertação. Processo de ser livre daquelas maldições. Então, segundo aquela sapo tem aquela tendência de uma língua comprida, falando mal, murmuração, calúnias, blasfémias e tudo, mas o remédio é a benção. Então nós podemos abençoar com a nossa língua, não somente amaldiçoar. Pois são os piolos. E esses piolos entram na cabeça, entram no cabelo e se multiplica. É como aquela palavra, aquela ideia negativa e depois aquilo
tornou-se uma mentalidade, tornou-se uma forma de pensar e aquilo nunca fica sozinho, se multiplica e o inimigo tenta de controlar. Mas o remédio é que nós temos a mente de Cristo. Nós podemos pensar nas coisas que estão para cima e não para baixo. Pois nós temos aquela doença sobre o gado. E gado, naquela altura, falava da sua própria prosperidade. A riqueza das pessoas foram medidas pelo gado que têm. Então, essa fala daquela aflição financeira. Mas Deus diz, através de dar, recebemos, né? Através de Cristo, nossas necessidades são supridas. E nós temos essa promessa tremenda, esse remédio sobre aquelas úlceras que causou tanta dor e tanta aflição física. Nós temos a cura divina. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados, diz a Bíblia em 1 Pedro 2:24. E depois vem aquela saraiva, aquela granizo, aquelas pedras de gelo, e essa fala da condenação, essa fala da acusação. Mas nós temos remédio em Cristo Jesus, porque os que estão em Cristo não há condenação. Nós temos uma outra vida, nós temos perdão, nós temos uma nova vida em Cristo. Depois vem os gafanhotos, e os gafanhotos falam da nossa autoimagem. Lembra-se que quando Israel passou e enviou aqueles espios, quando eles voltaram, 10 disseram, o inimigo, nós éramos como gafanhotos nos nossos próprios olhos. Então fala da nossa autoimagem, nossa baixa autoestima, em que nós não pensamos que temos valor ou que conseguimos fazer alguma coisa. Mas graças a Deus nós somos criaturas novas em Cristo Jesus. E as coisas velhas já passaram. Nós somos diferentes agora. Depois vem as trevas, e as trevas falam sobre aquela parte oculta, aquele domínio das trevas sobre a nossa própria vida. Mas graças a Deus, Deus nos deu autoridade em nome de Jesus. Podemos expulsar demónios. Nós temos discernimento dos espíritos. Nossos olhos são abertos para ver, né, com olhos de discernimento e revelação, e pisar acima do inimigo. Não há trevas, porque não somos a luz. Jesus é a luz do mundo. E depois aquela morte do primogênito. Então essa fala de salvação, não somente para nós, mas para a nossa casa. Eu e a minha casa será salvo. Eu e a minha família. Eu dedico a minha família para Jesus. Então, essas são aquelas ilustrações, aquelas formas que nós podemos ver que em qualquer maldição, Jesus tem remédio. Agora eu quero mostrar como fazer, como nos libertar da maldição. Primeiro, nós temos que estabelecer uma base bíblica, porque a maldição é quebrada através de uma certa legalidade da nossa parte. Nós temos que mostrar aquele documento, nós temos que mostrar que nós temos direito de quebrar essa maldição. Então nós estabelecemos aquela base bíblica em que nós deixamos que aquela maldição, né, não tem mais vigor na nossa vida. Então, primeiro eu sempre uso Gálatas 3, 13 e 14, em que Jesus se fez maldição para mim. Ele personaliza esse estabelecimento, essa parte legal. Ele diz que eu não preciso levar essa maldição mais, porque Jesus levou sobre si mesmo essa maldição. Ele foi amaldiçoado no meu lugar. Por isso eu sou herdeiro da bênção de Deus. Então, nós estabelecemos que nós estamos em Cristo. Eu confesso a palavra de Deus, né? Essa é a minha confissão. E quando nós estabelecemos aquela base bíblica, estamos a dizer, Satanás,
Essa é a minha posição atual. Eu não estou debaixo. Eu estava, mas agora não estou, por causa de Jesus. Pois eu comprometo-me à obediência, porque a maldição vem por desobediência, por rebelião, por ouvir e não fazer. Mas agora nós temos essa capacidade de obedecer a Deus. Então eu comprometo-me para obedecer. Não podemos somente quebrar a maldição e voltar a fazer as mesmas coisas. Não, nós temos que mudar de vida. E esse é arrependimento. Nós mudamos de direção. Não é somente, né, Deus vai me perdoar e cada dia nós pedimos perdão novamente. Não, temos que mudar. Arrependimento fala de conversão. Não é? Ser convertida, ser mudada, transformada. Então é o nosso compromisso. Depois nós confessamos a nossa fé em Jesus Cristo. É a nossa identificação. Nós dizemos, não, Jesus é o meu Senhor e Salvador. Eu creio que Ele morreu no meu lugar e ressuscitou dos mortos. Ele quebrou aquela maldição da lei, né, tomando o meu lugar, morrendo na cruz. Ele cumpriu, né, a lei foi satisfeita. A dívida foi pago e agora eu tenho aquela procuração em nome de Jesus. Então eu confesso fé em Jesus Cristo. Eu confesso também pecado. Qualquer pecado não inventado, não é que se eu tinha pecado, não. Porque quando nós pecamos não sabemos. O Espírito Santo ilumina nossa mente, nos convence do pecado. E quando nós temos pecado, porque é aquela legitimidade que Satanás tem na nossa própria vida, aquele argumento, quando nós recebemos perdão pelos nossos pecados, confessamos os nossos pecados, a Bíblia diz em 1 João 1,9, Ele é fiel, né, para nos perdoar. Então, confessando pecado é essencial para quebrar o poder da maldição sobre a nossa própria vida. Não podemos abusar essa graça. Há pessoas que usam aquela graça de perdão, quase semanalmente. Eles têm que confessar, eles têm que ir e ficar limpos, mas eles não mudam. Não, Deus quer que nós mudamos de vida. Ser obediente em tudo. Ser obediente. Nas nossas obrigações financeiras, ser obediente, na nossa entendimento da palavra de Deus, ser obediente a Jesus Cristo. Pois temos que renunciar, nós temos que perdoar os outros das suas ofensas, porque esse aspecto é tão importante, é tão frisado vez após vez nas Escrituras. Jesus diz, se nós queremos ser perdoados, nós temos que perdoar. Nós somos perdoados da medida que nós perdoamos os outros. Então, perdão não... até que eu, outro dia, estava a falar com uma pessoa e disse que essa situação não há perdão. Aquilo que essa família fez a nós, isso não há perdão. Diz que há perdão. Até que a única pessoa que sofre é a pessoa que não perdoa. Porque essa pessoa fica presa daquela ofensa. Não, Deus quer que nós ficamos livres, por isso temos que acabar com todo argumento que o inimigo tem. E se nós não perdoamos as pessoas das suas ofensas, aquilo que eles têm feito, então há um argumento. E aquela maldição continua. Pois temos que renunciar todo o envolvimento com ocultismo, seja de bruxaria, seja de adivinhação, todas as práticas ocultas. E nós vamos falar em pormenor sobre isso em breve, mas eu estou somente a dizer que esse é um caminho para as trevas. Quando as pessoas, mesmo por curiosidade, mesmo por levada por alguém, mesmo por uma coisa que sente, eu sou inocente, ou eu não acredito nisso. Mas mesmo assim,
envolvimento e abre a porta. Temos que renunciar todo o envolvimento com o ocultismo. Pois nós libertamos a nós mesmos em nome de Jesus. Nós dizemos, eu quebro essa maldição em nome de Jesus. Em nome de Jesus, essa maldição não tem mais efeito. Porque o nome de Jesus é a nossa procuração, é aquele documento que garante a nossa bênção, a nossa liberdade. Então, use o nome de Jesus para quebrar aquela maldição sobre a tua vida. Deus te abençoe.